Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Apresenta estudo número 6. Sinais da vinda de Cristo. Hoje aprendemos mais um importante tema da Bíblia. Todos os dias, lemos e ouvimos nos jornais, rádio e televisão inúmeros acontecimentos. São várias as tragédias: terremotos, chacinas, roubo, enganos, crianças abandonadas, doenças, fome, guerras. O que a Bíblia diz sobre esses acontecimentos? O que tudo isso significa? Será que esses sinais não têm nenhum significado? Vamos entender melhor esse assunto dos sinais através de uma ilustração. Imagine que uma dona de casa, em um dia de muito sol, lavou muita roupa. Ela está dentro de casa e o varal está cheio de roupas. De repente, ela percebe que o tempo muda. O vento aumenta, o sol desaparece, fica escuro, começa a relampejar, a trovejar. O que esta dona de casa faz ao ver a roupa no varal? Agora, por que recolher a roupa se não começou a chover? Como ela sabe que vai chover? Os sinais indicam que a chuva virá. Podemos então perceber a importância dos sinais. Eles indicam o que está para acontecer. Hoje, estamos vivendo e vivenciando os sinais que antecedem a volta de Cristo. A Bíblia fala sobre dois tipos de sinais: sinais de Deus e sinais provocados por Satanás. Nosso estudo de hoje foi dividido em 3 partes. Primeiro, os sinais no mundo social. Segundo, sinais no mundo natural. E por último, sinais no mundo religioso. Os sinais no mundo social estão descritos em Mateus 24, versos 6, 7 e 10. Jesus profetizou que antes de sua volta, o mundo estaria envolvido em guerras, fome, nação contra nação, reino contra reino, traição e ódio entre as pessoas. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, fala de tempos difíceis: desemprego, fome, pessoas egoístas, avarentas, pessoas blasfemando de Deus, filhos desobedientes aos pais, sem domínio de si. Esses sinais no mundo social são causados por Satanás. Na segunda parte do nosso estudo, falamos sobre os sinais no mundo natural. Mateus 24, versos 7 e 29, fala de sinais que estão acontecendo e que já aconteceram. No dia 19 de maio de 1780, houve o escurecimento do Sol e da Lua. Esse dia ficou conhecido como o Dia Escuro. Na região leste dos Estados Unidos, tão densas eram as trevas que as lamparinas foram acesas ao meio-dia. A ciência não conseguiu explicar esse fato sobrenatural. No dia 13 de novembro de 1833, aconteceu a queda de meteoros. Esses sinais já se cumpriram uma vez. Antes da volta de Jesus, se repetirão com maior intensidade. Os sinais no mundo natural, que matam pessoas, indicam que Satanás está agindo até mesmo na natureza. Tratamos na terceira parte do nosso estudo sobre os sinais no mundo religioso. Mateus 24, versos 4 e 5, fala sobre o engano religioso que haverá no tempo do fim. Mateus, capítulo 24, verso 11, fala sobre o aumento das religiões. Para termos uma ideia, somente no Brasil temos mais de 1.500 religiões cristãs. E no mundo, mais de 35 mil religiões. Mateus 24, verso 24, apresenta os falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios. O conselho de Jesus é claro. Ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3, fala que muitos líderes religiosos são movidos pela ambição e acabam usando a religião e o nome de Deus para explorar as pessoas. E essas pessoas seguem esses líderes em busca de cura, sinais e prodígios.
Mateus 24, verso 14, apresenta o sinal de Deus, que indica que o fim realmente chegou. Esse sinal é a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, verso 6, de um outro evangelho que parece ser bíblico, mas não é. Esse evangelho é o falso evangelho, o evangelho de Satanás, que sabe que pouco tempo lhe resta e está empenhado em difundir o seu falso evangelho. Se dois evangelhos estão sendo pregados, o que fazer para não sermos enganados? Em 1 João capítulo 4, verso 1, encontramos a resposta. A Bíblia manda provar se os espíritos provêm de Deus ou não, ou seja, devemos comparar. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus deve comparar a doutrina da Bíblia com aquilo que outros ensinam. Por que Deus manda provar? De acordo com Mateus capítulo 7, verso 15, o engano vem parecendo verdade. Nem tudo que as pessoas praticam no mundo cristão tem base bíblica. Vimos que existem dois evangelhos sendo pregados no mundo. Antes de fazermos qualquer opção religiosa, devemos provar e comparar o que as pessoas ensinam com o que a Bíblia diz. João capítulo 7, verso 17, diz assim: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Toda doutrina deve estar de acordo com a Bíblia. Uma doutrina não pode ser baseada em cima de um livro da Bíblia, parábola ou apenas alguns versículos. Concluindo, vimos que os sinais preditos por Cristo estão todos se cumprindo, indicando que em breve todo o mal do universo terá seu fim. O que está então faltando para Jesus voltar? Primeiro motivo: o evangelho verdadeiro ainda está sendo pregado no mundo. Segundo, Jesus está a cada dia dando mais oportunidades. Deus está sendo longânimo, ou seja, paciente, esperando uma decisão de cada um de nós. Lucas, no capítulo 21, verso 28, declara que, ao começarem estas coisas a sucederem, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Continue estudando a Palavra de Deus e, em breve, vamos ver Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória.